núcleo de matemática, né? Fazer parte aqui da equipe. E hoje eu vou falar de geometria plana, tá? Então, vou começar aqui e vocês, por favor, perguntem sempre, tá, gente? A minha aula, ela funciona muito com pergunta, tá? É muito legal, assim, quando vocês apresentam as dúvidas. Às vezes, até acontece, assim, de muito aluno achar, puxa, minha dúvida vai atrapalhar a aula. Mas é o contrário, tá, gente? Na verdade, ajuda, tá? Porque muitas vezes eu estou falando alguma coisa e eu não sei se está tudo bem, sabe como é que o pessoal está entendendo, né? Então, quando vocês fazem perguntas, me ajuda a localizar também, tá? Então, perguntem sempre, pode ser no chat mesmo, pode ser perguntando em voz alta, tá? Como vocês acharem melhor, tá? Só que quando é no chat, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver, tá? Mas aí o CAC, né, o Leonardo, o pessoal vai me ajudando aqui, vai me avisando, tá legal? Então, vou começar a apresentar, tudo bem? Então, aí, aliás, gravar já está gravando, então vamos lá. Gente, o Corinthians trouxe o William, o Diego Costa e a gente trouxe o Bruno. Essa é a contratação de peso aqui. Não sei aí quem acompanha futebol. É isso, vai Corinthians e vai núcleo de matemática. Deu uma travada, mas eu acho que eu mais ou menos peguei o que vocês falaram. Bom, pessoal, então, a aula de hoje, né, sobre o Teorema de Pitágoras, também vou falar de semelhança e congruência de triângulos. Mas antes de começar a falar desse assunto, eu vou fazer uma proposta aqui, tá? Eu quero ver o que vocês pensam a respeito, tá? Então, a ideia aqui foi do Pedro, tá? Achei bem interessante, bem criativa. Então, imagina, tá, que a gente precisa fazer um gato na rede elétrica, tá? E aí eu tenho que saber a altura do poste, para saber a escada que eu vou ter que usar, tá? Para poder subir, né, lá no alto do poste e fazer esse gato, tá? E assim, pessoal, sem que eu pegue uma régua, né, e meça a altura do poste, né, como é que eu posso fazer para descobrir a altura dele, né? Porque assim, para poder pegar uma escada, né, e a escada adequada, né? Então, tudo bem, gente, em vez de ter aquele trabalhão de chegar e pegar uma escada, serviu? Não serviu, né? Como é que será que eu posso, algum jeito, a gente vai ler qualquer coisa. O que tiver de criatividade pode até ser uma solução que a gente nem pensou aqui, tá? Mas o que vocês acham que dá para fazer para descobrir a altura do poste, sem ter que subir nele? Eu ia falar para, ver pelas palmas da mão, sendo que não dá para subir, você não é muito alto, né? Então, isso aí não dá. Igual, quando você vai jogar futebol e tem que fazer aquelas barrinhas para ser o gol, né? Aí você faz com o pé ou faz com a palma da mão, assim. Mas nesse caso aí não dá. Nossa, mas a sua ideia foi legal, eu gostei. Nossa, eu gostei mesmo. É interessante, né? Porque você levantou um ponto. Aliás, desculpa, qual que é o seu nome, para eu já achar legal? Flora. Será que deu uma travadinha? É a Flora, ela já respondeu. Ah, Flora, tá legal. Então, Flora, nossa, gostei da sua ideia, porque você levantou um ponto muito legal. Como é que a gente mede alguma coisa? Né? Isso é muito legal de pensar, porque a gente está tão acostumado, né, a pegar uma régua já pronta, né? E ali tem a marcação de centímetro, não pega uma fita métrica, tem a marcação do metro, né? Que a gente não para pensar como é que a gente decide, né? O que é o metro, o que é o centímetro, o que é a nossa unidade para a gente medir, né? E a ideia que você deu, né, de usar a palma da mão, é o jeito de ter uma unidade de medida, né? Então, eu posso, né, desde que o tamanho da minha mão não seja, eu faça sempre o mesmo tamanho, né? Eu consigo medir por número de palmos, né? Então, e pode acreditar que antigamente era feito assim, tá? Antes de ter um sistema de unidades que fosse universal, cada lugar tinha um jeito próprio de medir que era baseado no tamanho das partes do corpo, tá? Então, por exemplo, a polegada, talvez vocês já tenham ouvido falar, a jarda, tá, o braço. Gente, tudo isso são medidas baseadas no tamanho do corpo do rei da época. Tá? No final foi padronizado, mas era assim mesmo. Tá? Então, você levantou um negócio interessante. Né? Como é que a gente escolhe uma unidade de medida? Né? No final acabaram padronizando o centímetro, o metro, legal, mas antes era o palmo mesmo, sabe? Era o que tivesse, né? O pé para marcar a distância do pênalti, né? Mas de fato, né?
pro poste, né, com os palmos, vai chegar uma hora que a gente não alcança mais, né? E aí a gente não consegue, né? Mas beleza, né? Colocaram no chat que poderia ser sombras. A minha ideia era com sombras, tá? Veja, não sei, gente, se é o único jeito possível, tá? Mas a minha ideia tinha a ver com sombras, tá? E como é que vai ser feito isso, né? Baseado em semelhança de triângulos, essa ideia das sombras, tá? Eu já explico para vocês como é que é essa ideia, tá? Mas então, é justamente o que a gente tinha pensado aqui, tá? De usar, na verdade, uma vareta, tá? Uma vareta que a gente consegue medir o tamanho. A gente pode medir o tamanho da vareta, o tamanho da sombra da vareta e o tamanho da sombra do poste, tá? E a gente vai ver como é que isso é possível. Então eu vou deixar isso aqui só por enquanto entre um pouco levantado aqui, tá? E depois eu volto já para isso. Vem para essa questão que a gente colocou aqui no começo. Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar falando aqui quando dois triângulos são semelhantes, porque isso tem tudo a ver com o problema de medir a altura de um poste, tá? Então é o seguinte, primeiro, o que significa triângulo semelhante, né? Essa palavra que a gente ouve tanto, semelhante, a gente às vezes trabalha sem nem saber o que significa, né? Pessoal, triângulos semelhantes, basicamente são triângulos que têm o mesmo formato, tá? Eles só podem mudar no tamanho deles. Então imaginem dois triângulos em que um é a ampliação do outro, e são iguaizinhos. É só o tamanho que muda, tá? Então o primeiro caso aqui que a gente tem, quando dois triângulos são semelhantes, é quando os lados são proporcionais. Como assim proporcionais, né? Eu peguei esse caso aqui, tá? A gente tem dois triângulos, né, em que o formato deles é o mesmíssimo, né? Dá para perceber aqui, né, que o formato é o mesmo, só que um é menor do que o outro, né? E se a gente olhar para os lados deles, tá? O lado de um aqui mede 5. Se a gente olhar o lado correspondente do outro, mede 10, mede o dobro, né? Aí a gente olha para o outro lado aqui, mede 6. Aí a gente olha para o correspondente, mede 12, que é o dobro também, né? E por último, se a gente olha aqui o lado de baixo, né, que é 4, no outro também é o dobro. Isso que significa dizer, gente, que os lados são proporcionais, tá? Eu pego os lados correspondentes, eles sempre estão multiplicados por um mesmo número, tá? Nesse caso, por 2. Então, aqui pego 5, para chegar no 10, multiplico por 2. Do 6, para chegar no 12, multiplico por 2. Do 4, para chegar no 8, multiplico por 2. É sempre por 2, tá? Poderia, por exemplo, ser por 3, tá? Poderia ser por 4, por 5, por 20, tá? O importante é que todos os lados de um sejam o mesmo múltiplo dos lados do outro. Ficou muito confuso, gente? Se ficar, vocês, por favor, me avisam. Não tem problema, eu não fico mal quando vocês falam não entendi, tá? Mas eu preciso saber mesmo. Tá tudo ok? Bom, na ausência de respostas, vou considerar que tá tudo bem. Falaram no chat que tava tudo bem. Isso. Tá legal. Tudo bem. Obrigado, Flora. Obrigado, Flora. Gente, quando eu começo a falar de muito número, eu, pelo menos, quando eu estava assistindo a aula, né, e o professor começava a falar de muito número, às vezes eu, piscava um segundo, aí falava, ai, caramba, onde que ele tá? Nossa, já me perdi, né? Por isso que eu fico muito assustado quando eu começo a falar com muito número, sem escrever nada, tá? E por isso que eu fico um pouco de medo. Aí vocês me avisam se tá tudo bem, tá? Certo? Bom, pessoal, tem uma segunda situação em que dois triângulos também são semelhantes, né? Em que um é a ampliação do outro, em que eles são iguaizinhos, tirando o tamanho, né? Quando os três ângulos de um são iguais aos três ângulos do outro, tá? Como assim, né? Vamos pensar um triângulo, tá? Que tenha ângulos, por exemplo, de 30, 60 e 90, tá? 90 graus. O outro também tem ângulos de 30, 60 e 90 graus. Tá? Gente, eu não preciso nem ver esses triângulos. Eu já sei que eles vão ter o mesmo formato. Tá? Agora, não sei sobre o tamanho. Pode ser que um tenha esses ângulos e seja pequenininho. O outro tem esses mesmos ângulos, só que seja grandão. Tá? Mas eu sei que eles têm o mesmo formato. Tá? Agora, né, eu coloquei até uma pergunta aqui, né? Que, na verdade, basta que apenas dois desses ângulos sejam iguais. Tipo, eu não preciso saber do terceiro. E aí vem minha pergunta, que
que já não é tão mais simples, tá? Mas vai ser muito legal se vocês tentarem, pelo menos responder por quê, ou pelo menos dizer não entendi exatamente a pergunta. Mas por que será que 2 ângulos são suficientes? Difícil essa, né? Professor, Hum. não é aquele negócio que, tipo, tinha que ter 180 graus dentro? Nossa, fantástico! Nossa, genial, genial! Nossa, adorei, tá certíssimo, muito bom. Gente, o que acontece é que qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, né? Se a gente pegar os 3 ângulos dele, a soma vai ser 180 graus para qualquer triângulo, tá? Então, se a gente já souber 2 desses ângulos, tá? O terceiro a gente sabe automaticamente. Por exemplo, imagina que eu tenho um triângulo em que um ângulo vale 40 e o outro vale 50. Tá? Bom, se um é 40 e o outro é 50, né? 40 mais 50 dá 90. Né? Precisa de mais 90 para dar 180. Então o terceiro ângulo vai ser 90. Entende? Não tem outra escapatória. Então, se o outro triângulo que eu tenho, que é semelhante, tem 40 e 50, o terceiro ângulo eu também já sei que vai ser 90. Tá? Então, percebem? Quando eu já sei 2 ângulos, o terceiro não tem escapatória. Eu sei também, né? Porque a soma sempre vai ter que dar 180. Então, falei demais, né? E mostrei pouca figura. Né? Vou pegar esse exemplo aqui. Tá? O que a gente tem, né? Um triângulo em que um dos ângulos vale 60 graus e no outro triangulão também. Tô a bolinha do grau, tá, gente? Mas entendo que é graus, tá? Então aqui um ângulo de 60 graus, 60 graus. O outro ângulo é 70 graus. Aqui também é 70 graus. E, pessoal, 60 mais 70 dá 130 graus, né? Para chegar em 180, a única alternativa é esse outro ângulo ser 50 graus. Né? 50 tanto aqui quanto no outro. Né? Por isso que bastam 2 ângulos, porque o terceiro já está definido. Tá? Eu já consigo descobrir, vai ser igual nos 2 triângulos. E o que acontece é que se os 3 ângulos são iguais, né, os 2 triângulos também são semelhantes, porque o ângulo é abertura, né, gente? Se eu obrigo as aberturas aqui, né, essa abertura aqui, né, se eu obrigo que essas aberturas sejam iguais, não tem jeito, né? O triângulo vai ter que ter o mesmo formato, né? O que vai mudar só pode ser o tamanho, tá? Bom, vou seguir em frente, tá, gente? Perguntas podem mandando. Aliás, eu sou pessoal, acho que talvez a parte mais chata da minha aula. Eu não sei porque eu nunca assisto a minha própria aula, né? Eu não consigo. Mas talvez a parte mais chata da minha aula seja que toda hora eu falo, gente, tá tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Vocês aguentem firme com as minhas perguntas, tá? Só deixa eu fazer um comentário aqui. A Luzia tinha colocado no chat, tipo, porque eles são congruentes. Eu não entendi se ela estava tipo, respondendo sobre os ângulos ou se ela está realmente ou tá perguntando mesmo o que são congruentes. Ela acabou de postar outra mensagem aqui. Eu vou ler para você, Bruno. Então, quando for fazer esse cálculo, eu sempre somo os 2 e o que eu faltar será o resultado que irá completar os 180 graus? Respondendo, na verdade são 2 perguntas, tá, Luzia? Eu vou responder essa última agora, tá? Resposta é sim, tá? Eu pego os 2 ângulos que eu já tenho, tá? E vejo o que falta para dar 180 graus. Isso que faltar vai ser o terceiro ângulo que eu não tenho, tá? Que eu vou descobrir desse jeito, tá? Então a resposta da última pergunta é essa. Sobre a congruência de triângulos, não sei se foi exatamente uma pergunta, tá? Mas eu vou comentar a respeito, talvez ajude, tá? Sobre a congruência é o seguinte, existe uma diferença entre triângulos semelhantes e triângulos congruentes. Tá? Triângulos semelhantes é quando eles têm o mesmo formato, independente do tamanho deles. Tá? Então, por exemplo, esses daqui, eles são semelhantes, tá? Eles têm o mesmo formato, tá? Só que o tamanho não é igual. Tá? Se eu pegar aqui também de volta, né? Aliás, na verdade, eu até peguei o mesmo desenho, só um coloquei os ângulos, outro coloquei as medidas dos lados, né? Mas a ideia é que eles têm sempre o mesmo formato, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Tá? Isso são os triângulos semelhantes. Triângulos congruentes, Luzia, é quando eles são iguaizinhos. Tá? Iguaizinhos. Mesmo formato, mesmo tamanho. O máximo que eu posso fazer é girar um. Entende? Um está de pé, outro está de ponta cabeça. É o máximo que eu posso fazer, mas eles são iguaizinhos. Tá? Esses são os triângulos congruentes.
Luzia, tudo bem? Consegui responder as duas perguntas ou ficou mais ou menos alguma delas? Ela falou que tudo bem. Ah, tá legal. Então, continuando aqui, tá? Pessoal, o que a gente faz, né, com essas relações de semelhança e que, não esquecendo, né, vai ajudar a gente a calcular a altura do poste, tá? A ideia é o seguinte, se dois triângulos são semelhantes, vai essa relação aqui, e aí vocês vão reclamar, pô, mas professor, você colocou um monte de letra e nem falou o que é cada letra, né? Já vou falar aqui, tá? Não se assustem com o desenho, tá? Tem um monte de informação mesmo junto, de uma vez só, mas a gente vai pegar com calma esse desenho, tá? Então não se assustem. Pessoal, aqui o que eu fiz? Eu desenhei dois triângulos semelhantes, tá? Isso que significa que eu escrevi aqui em cima, tá? O triângulo ABC, esse tio aqui significa semelhante, tá? Ele é semelhante ao triângulo DEF. Por que ele é semelhante, né? Bom, a gente pode ver pelos ângulos, né? Esse ângulo B aqui, ele tem a mesma medida que o ângulo E. Foi por isso que eu marquei os dois com a cor vermelha, tá? Eu quis dizer que eles têm a mesma medida. Esse ângulo A tem a mesma medida que esse ângulo D. E esse ângulo C tem a mesma medida que esse ângulo F. Opa! Se os três ângulos são iguais, né, eles se correspondem aos dois triângulos, então eles são semelhantes. Tá? Então posso ter certeza que um triângulo é a ampliação do outro. Tá bom. E aí esses lados, né, dos triângulos eu marquei aqui. Né? Aqui está o lado A, o lado C, o lado B, né? E aqui, né, o lado F, o lado D e o lado E. Tá? E o que acontece? Né? Como é que são essas tais de relações de semelhança? Eu posso, gente, quando os triângulos são semelhantes, pegar um lado deles, tá? E dividir pelo lado correspondente do outro. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o A, né? E dividi pelo lado D. Tá? O lado do triangulinho, dividi pelo lado correspondente do triangulão. Isso aqui é igual a pegar um outro lado do triangulinho, no caso aqui eu peguei o B, e dividir pelo lado correspondente do triangulão. Aqui peguei o E. E eu posso fazer isso com o terceiro lado, se eu tiver o terceiro lado também. Tá? Então eu posso pegar o lado Czinho aqui do triangulinho, né? E dividir pelo lado F do triangulão, porque eles também são correspondentes, tá? Pessoal, dá para fazer muito exercício do Enem, tá? FUVEST também, um monte de vestibular, com relações de semelhança, tá? Se a gente consegue ver que esses triângulos são semelhantes, né? A gente tem dois jeitos de descobrir isso, né? Um é pelo lado proporcionais, o outro é pelos ângulos internos, né? Se a gente consegue descobrir que eles são semelhantes, a gente resolve muito exercício usando essas relações aqui, tá? Inclusive descobrir a altura do poste, tá? E vamos fazer isso agora, né? Descobrir a altura do poste. Tem até um exercício aqui, mas eu vou fazer primeiro o poste, vou fazer o poste antes, tá? Que eu acho que é mais divertido. O poste, vou até desenhar. Eu vou fazer um desenho aqui. O meu desenho ele não é tão bom, vocês vão descobrir isso agora, tá? Quer dizer, na verdade, meu desenho é horrível, tá? Mas aguentem, tá, gente? Licença, a ideia que você deu, tipo, da sombra, que você tinha pensado nisso, era porque vai formar um triângulo? Vou formar dois triângulos, que vão ser semelhantes, a gente já vai ver por quê. Tá? Eu vou desenhar aqui, tudo bem? É a Luzia que perguntou? Não, foi a Flora. Flora. Tá legal, Flora. Eu vou mostrar aqui, tá? Então imagina que a gente tem um poste, nossa, só já saiu torto, mas tudo bem. A gente tem um poste aqui, tá? E aí tá um dia de sol, isso é importante, tá, gente? Que esteja um dia de sol. Aí vem o raio de sol, o raio de luz aqui, e aqui a gente tem uma sombra. Tá? Aqui é a sombra que foi formada pelo poste, tá? Então a luz do sol não chegou aqui, tá? E o que a gente faz? A gente pega uma varetinha, tá? Que a gente sabe o tamanho, e aí o que acontece é que o raio de luz vai fazer uma sombra nela também, tá? E aí vai ficar uma sombra aqui. Tudo bem? E o que acontece, pessoal, é que a gente vai ter dois triângulos semelhantes, né? Como assim semelhantes, né? Olha só, a gente vai ter esse triângulo aqui, feito pelo poste, né, com a sombra dele, né? E a gente vai ter um triângulo pequenininho, feito pela vareta, né, e pela sombra da vareta.
E por que eles são semelhantes, né? Vamos dar uma olhada. A gente sabe, por exemplo, né, que o poste ele deve fazer um ângulo de 90 graus com o chão. Tá? Por que a gente sabe disso? Bom, porque se ele não fizesse 90 graus, ele ia ficar torto. Tá? Ah, professor, mas tem um poste torto na minha rua. Pois é, aí esse já vai dar mais problema, tá? Peguem um poste que esteja retinho, tá, gente? Não que esteja caindo, tá? Isso é importante. E a vareta, a gente também coloca ela bem de pé no chão, tá? Não vou colocar ela torta, vou colocar ela de pé. Então aqui também vai ser 90 graus. Nossa, ficou pequeno o desenho, né? Calma aí, deixa eu tentar melhorar um pouco. Dá para enxergar. Dá para enxergar? Tá, obrigado. Vai ficar 90 graus, né? Bom, pessoal, o que acontece? Se eu pego no mesmo horário do dia, tá? Os raios de luz eles vão ser paralelos, tá? Então, esse raio de luz aqui do poste grande, né? Vai ser paralelo a esse raio de luz aqui, tá? O Sol ele tá no mesmo lugar, tá? Esses raios vão ser paralelos. Isso implica, tá? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo pequeno, esse ângulo do triângulo pequeno. E se a gente já tem dois ângulos iguais, né? O terceiro com certeza é igual também. Tá? Puxa, 3 ângulos iguais. Então esses triângulos com certeza são semelhantes. Ou seja, a gente pode aplicar relações de semelhança. Ah, vamos fazer isso. Eu vou chamar aqui a altura do poste de H, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Aí vamos supor que eu tenha medido a altura da sombra, tá? E tenha dado, por exemplo, 6 metros. Tá? Aí medir a altura da sombra é mais fácil, né? Porque eu não preciso escalar nada, né? Aí o meu graveto aqui, tá? Vamos supor que ele tenha 2 metros. Tá? A minha estaca aqui. Tá? Eu já tinha antes medido, tudo tinha 2 metros. E vamos supor que a sombra tenha dado, a sombra da varetinha, né? Varetinha não, né? 2 metros é uma vareta grande até, né? Tenha dado 1 metro. Tá? Gente, os valores não são tão importantes, tá? Porque a gente pega e faz a conta. O importante mesmo é saber o procedimento. Tá? Ô, professor. Oi. Licença. Deixa eu entender uma coisa. O senhor colocou essa vareta no chão, certo? Então, já, no chão, no caso, aí ela já tem o reto, né? Aí vai fazer a sombra para aparecer no chão. Isso. E o outro lado, como que vai chamar o triângulo? Tipo... Ah, tá. Você diz esse lado aqui que eu tô rabiscando agora? Esse daqui? Isso, pensando que que tipo, tá reto, pensando que a vareta tá reta e a sombra dela tá no chão. Então tá faltando um risco, não tá? Nossa, perfeito. É verdade, tá? Você tem toda a razão. Esse outro lado aqui que a gente tem, né, tanto do poste, do triângulo do poste, como do triângulo da vareta, é um lado imaginário. De fato, não tem nada assim marcando ele, é verdade, tá? Se isso incomodar muito, você pode até pegar um barbante, né? Um barbante aqui no topo da vareta e colocar o barbante, né, junto da ponta da sombra, tá? Aí forma um triângulo de verdade, tá? Mas de fato, você tem razão, tem um lado que é imaginário só, tá? Isso é verdade. Mas mesmo assim, isso não vai atrapalhar a conta, porque você pode imaginar o triângulo, mesmo que ele não exista de verdade ali, tá? E, sim, você consegue ver um triângulo, ele tem umas medidas. Aí, tudo bem? Convenci ou ficou meio estranho ainda? Não, tudo bem, deu para entender. Eu sei que é estranho, porque você falou um negócio que é muito verdade, tá? Tipo, cadê o outro lado? E é verdade, não tem, assim. Mas a gente pode imaginar um triângulo com aquele lado ali que tá faltando, né? E aí, na pior das hipóteses, pega um barbante, né? E amarra o barbante de uma ponta até a outra. Aí você vai ter o lado que tá faltando. Mas você vai ver que mesmo sem o barbante, dá para fazer as contas. Tá? E aí, bom, vamos aplicar as relações de semelhança, né? Então, eu vou pegar o lado do triangulão, né, que é a altura que a gente quer achar, dividido pelo lado correspondente do triangulinho, que é o comprimento da vareta, né, que é 2 metros, vai ser igual ao outro lado que a gente tem do triangulão, que é o comprimento da sombra, né, que são 6 metros, dividido pelo lado correspondente do triangulinho, que é a sombra da vareta, né, que a gente também mediu, que é 1 metro. Tá? Aqui, melhorando essa conta, né, H sobre 2 é H, 6 dividido por 1 é 6. Pessoal, dúvida nas contas, vocês podem me avisar também, tá? Aqui o H sobre 2, eu vou passar o 2 multiplicando para o outro lado.
tá? Aí vai ficar H, 6 vezes 2, né, para ser 2 multiplicando, 12 metros, tá? Então a altura desse poste é de 12 metros. Pelos dados que eu coloquei, realmente 12 metros para escalar não seria tão fácil, tá? Mas já sabendo que o poste mede 12 metros, eu posso pegar uma escada apropriada, né, e fazer o gato, né? Pessoal, eu não sei como comentar muito disso, mas assim, eu não sei como falar sendo correto e ao mesmo tempo, tipo, assim, se um dia precisar fazer, tomem cuidado, tá, gente, de verdade, porque esses choques podem ser fatais, tá? Sei lá, o que eu posso falar, assim. Tá. Tá certo. Bom, pessoal, eu vou voltar aqui então, tá? Mas gostei das perguntas. Nossa, briga. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz quando vocês perguntam essas coisas. É muito legal. Então, vou voltar aqui para a apresentação. E agora um exercício mais de vestibular mesmo, tá? A gente viu que isso tem aplicação prática direto, né? Pessoal, claro, a gente falou para poste, mas eu posso saber a altura de qualquer coisa, assim, desde que eu tenha sombra, né? Posso pegar um prédio, posso pegar uma montanha, mais difícil que a montanha ela é bem irregular, né? É até difícil de imaginar ela como uma coisa reta, né? Mas, gente, esse método vale para achar a altura de qualquer coisa, basicamente. Isso que é legal, né? Bom, o exercício aqui, né? Na figura, DE, paralelo, gente, esse duplo aqui significa paralelo, tá? Paralelo a BC. Então, o valor de x é... Bom, primeira coisa, né? O que significa paralelo, né? Que eu falei, como é óbvio, né? Não é óbvio, né? Vamos aprender o que significam retas paralelas, né? Bom, primeiro, DE, né? Ele está falando desse segmento aqui, tá? Ele está falando que esse segmento DE é paralelo ao segmento BC. Gente, se duas retas são paralelas, quer dizer que elas nunca se encontram, tá? Então não pode, elas têm que estar bem desse jeito mesmo, não pode estar uma assim, encontrando a outra, tá? Se uma reta encontrar a outra, elas não são paralelas, tá? Então a gente tem isso, né? As duas retas aqui são paralelas. Bom, beleza. E ele está perguntando o valor de x, né? Ai, caramba, né? Tem x em 2 lugares, aí complicou. E o que esse exercício tem a ver com o que o professor está falando na aula e estou perdido, né? Calma, não priamos cânico. A ideia, gente, é que esse triângulo aqui pequeno, ADE, tá? Ele é semelhante ao triângulo ABC, tá? Nossa, por que ele é semelhante? O que tem a ver, né? Pessoal, o que tem a ver é que esse ângulo A aqui, ele é o mesmo, né, para o triângulo pequeno e para o triângulo grande, é o mesmíssimo ângulo, né? Então já tem um ângulo em comum. Legal. E a outra coisa que acontece também é que quando tem duas retas paralelas, tá? Cortando aqui as retas, né, DE e BC, quando elas estão cortando um segmento aqui, esses ângulos aqui, olha, o ângulo D vai ser igual ao ângulo B e o ângulo E vai ser igual ao ângulo C, tá? Sempre que eu tenho duas paralelas cortando, eu tenho essa segurança aqui, esses ângulos vão ser iguais, tá? Opa, se eu tenho os 3 ângulos dos 2 triângulos iguais, né, correspondentemente iguais, então eu posso ter certeza de que eles são semelhantes, tá? Então, se eles são semelhantes, posso aplicar as relações de semelhança. Ô, Bruno, antes de você aplicar as relações de semelhança, o Savão perguntou aqui se nesse caso ele não poderia usar o teorema de Tales. Olha só! Caramba, gente, vocês são geniais, tá? Geniais. Sim, dá para usar teorema de Tales, sim, tá? É um outro jeito de resolver. Nossa, genial. Nossa, gente, vocês são incríveis. Nossa, vocês falam umas coisas que eu fico assim, nossa, viu isso? Dá sim, tá? Teorema de Tales é uma outra opção para resolver esse exercício, tá? Eu aqui, como a aula sobre semelhança de triângulos, eu estou optando por ver isso como 2 triângulos semelhantes, tá? Mas tem tudo a ver com o teorema de Tales. Pode aplicar sem medo que vai dar certo, tá? Bom, então, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que os 2 triângulos aqui são semelhantes, né? O pequenininho e o grandão. Então vamos aplicar relações de semelhança. Então eu vou pegar o lado AD do pequeno, que mede x, tá? E vou dividir pelo lado correspondente do triângulo grandão. Só que o triângulo grandão, gente, mede tudo isso daqui, né? Ele vai de A até B, né? Puxa, quanto que mede de A até B, né? Bom, mede essa parte aqui, que é x, mais essa outra parte aqui, que é x mais 3, né?
Então foi o que eu coloquei aqui, tá? X, né, que é a parte de cima, mais x mais 3, que é essa parte de baixo. Tudo bem, então já fiz um dos lados, né? Um lado dividido pelo outro. Igual, e agora eu escolho outros lados, né, dos triângulos, né? E eu vou pegar esse outro que deram pra gente, né? O lado do pequenininho, que é 10, né? Marquei aqui, dividido pelo lado do grandão, que é 10 mais 15. Alguém perguntou alguma coisa? Não, foi... Tá, só ouvi coisas, tudo bem. Tá, Sem querer, professor. Desculpa. Oi, pergunta? Eu tenho uma pergunta. Tem um X aí, né? Aí tem embaixo tem 2x. Putz, tá Por que tem travando. 2x? Tá, Eu tinha perguntado assim. Aqui tem um x, né? Sobre x mais x. Por que tem 2x aqui, tipo, x mais x? Aqui embaixo você disse? Isso. Se é só x mais 3, Por tipo, que tá na parte travando. do Na hora D. que você fala, trava e eu não escuto. Deixa eu tentar desligar minha câmera, gente. Calma aí, vou tentar desligar. Aqui com a internet fica ruim justo agora, né? Eu vou desligar minha câmera e talvez melhore. Vamos ver. Quem falou foi a Maria Clara, né? Flora. Foi Vai a lá, Flora. Flora. A Flora. Eu tô perguntando se quando você coloca aqui o x sobre x mais x, certo? Por que você Ai, aqui gente, eu tem sei 2x embaixo? Você está falando aqui dessa linha? Da linha em cima. Ai, putz, nossa, gente, desculpa mesmo, Flora. Eu não tô conseguindo ouvir sua pergunta, não é porque você não tá falando bem, mas é porque tá travando o tempo todo para mim. Vamos ver se eu consigo ajudar ele. Na tudo verdade, bem. foi só o jeito ali dele colocar. Você tá vendo que a parte de baixo aqui, Flora, entre o B e o D. Deixa eu pegar. Entre o B e o D é x mais 3. Ele colocou esse termo ali embaixo, x mais 3. E o termo de cima é o x. Então ele adicionou esse x também. Então é só para mostrar que ele colocou esses dois termos ali, entendeu? Assim como ele, do outro lado, ele tá fazendo o 10 mais 15, entendeu? Então, tipo, é só para mostrar que ele tá pegando a porção x entre A e D, coloca ali embaixo. Aí pega a porção x mais 3 entre D e B e coloca ali embaixo. Pega o número 10 entre A e E, coloca lá embaixo. E pega o número 15 entre E e C e coloca lá embaixo também. Deu pra sacar? Sim, sim. Beleza, então é por aí. Pode seguir, Bruno, se deu. Pô, aí depois ele soma e tudo mais. Aí aí você pode somar e fica 2x igual a gente já conhece, tudo bem. Mas ele foi escrito dessa forma só para deixar bem claro mesmo que qual parte que tá pegando da onde para montar a equação, entendeu? Desculpa, Brunão, vai lá. Não, desculpa não. Eu tenho que agradecer, na verdade, porque travou o tempo todo enquanto você estava falando, eu não ia conseguir entender nada. Foi tudo bem, gente? Eu nem sei se vocês estão me ouvindo direito. Ah, tá, dá pra ouvir tranquilo. Pode seguir. Tá, acho que eu que tá travando, né, com vocês. Tá, nossa, brigadão. Eu não ia conseguir responder porque a internet tá muito ruim. Mas, nossa, não sei até onde você falou. Você chegou nessa segunda linha? Isso, estamos na segunda linha. Só lembrando que tem mais 5 minutos aí de aula. Obrigado por lembrar. Nossa, o tempo passa rápido. Bom, então o que acontece aqui é que é conta, tá? No denominador aqui na parte de baixo, x mais x é 2x, né? Então vai ficar x sobre 2x mais 3. 10 mais 15 é 25, né? Então fica 10 sobre 25. Aqui eu só conta, mantive o lado esquerdo igualzinho, tá? E aqui eu simplifiquei, tá? Eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 5, tá? Se eu faço isso, a fração é a mesma, tá? Não muda nada, né? Só simplifica a conta. Então, 10 por 5 dá 2, 25 dividido por 5. E agora eu multipliquei em cruz, tá? Que é outra coisa que a gente pode fazer. Então, 5 vezes x dá 5x, né? 2 vezes 2x mais 3, né? A gente multiplica 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 3 dá 6. Tá? E aí eu passo 4x para o outro lado subtraindo, fica 5x menos 4x, que é só x, igual a 6. Tá? Exercício resolvido. Tudo bem, gente? Ô, professor, Oi. mas 5x menos 4x não daria 1? Olha, perfeito. 1x. 1 vezes x. Aham. Aí como x é igual a 1, ficaria só x? É isso que aconteceu? Eu não sei se eu ouvi direito porque deu uma travadinha na hora, mas veja.
o x não é igual a 1. Tá? Mas eu te pergunto, quanto que é 1 vezes qualquer coisa? É qualquer coisa, né? 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5.000 é 5.000, 1 vezes 728 é 728. Então você está certíssima quando você diz que 5x menos 4x é igual a 1x. Só que 1 vezes x é x. Uau! Nossa, né? Que descoberta legal, né? Tudo bem? Não sei se eu fui claro. Sou sim, professor. Tá legal, tá legal. Então fica 1 vezes x, você tá certo, só que 1 vezes x é x, porque 1 vezes qualquer coisa dá a qualquer coisa. Tá, faltam só 5 minutos. E assim, passar matéria muito correndo não é legal, tá? Eu vou pular essa parte de congruência, tá? Aliás, 5 minutos, vamos ver. Eu vou comentar do Teorema de Pitágoras, que é um negócio que acho que é bem mais importante aqui, tá? Bom, pessoal, tem uma frase famosíssima do Teorema de Pitágoras, que é o próprio enunciado, né? Que é uma porcaria, porque é um tremendo enunciado chato de entender, né? No triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Que frase maldita, né? Porque a gente não entende nada se a gente lê rápido, né? Mas, se a gente lê devagar, dá para entender o que está falando. Primeiro, tem que ser um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, tá? Então, em um triângulo retângulo, vale isso daqui. Se eu pegar os catetos, né, e elevar ao quadrado e somar, tá? Esse resultado vai ser igual ao pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, tá? Mas o que são catetos, que são hipotenusas? Bom, catetos são os lados menores do triângulo, tá? E a hipotenusa é o retângulo. Vou dar uns exemplos, tá? Rapidinho aqui para também não atrasar vocês. Bom, eu tenho um triângulo aqui, por exemplo, de medidas 3, 4 e 5, tá? E é um triângulo retângulo. Então, deve valer o Teorema de Pitágoras. Vamos ver, ó. A hipotenusa é 5. Então, ficaria 5 ao quadrado igual. Os catetos valem 3 e 4. Então, vou pegar os catetos, elevar ao quadrado e somar, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E, de fato, 9 mais 16 dá 25. Então, realmente deu igual, né? Tinha que dar, tá, gente? O Teorema de Pitágoras é uma verdade, ele sempre dá certo, tá? Para um triângulo retângulo, né? E aqui eu peguei um outro exemplo, que é a mesma coisa, tá? Isso daqui também é um triângulo retângulo, mas eu esqueci de colocar um ângulo reto aqui, tá, gente? Aqui é 90 graus. Esqueci mesmo, tá? Não tem nem desculpa. Eu lembrei em um e esqueci no outro, né? E aqui, gente, então, deve valer a mesma coisa, né? Então, a hipotenusa ao quadrado, que é 13 ao quadrado, né? Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. E 5 ao quadrado é 25. 144 mais 25, 169, que era o que a gente esperava mesmo. Tá? Tinha que ser isso. Tá? Então, isso daqui, gente, tudo bem, não é divertido, no sentido que eu só fiz conta, mas é mais assim, com a ideia de exemplificar, tá, o Teorema de Pitágoras. E aqui tem um exemplo que seria uma aplicação mais com cara de vestibular mesmo, né? Só que eu acho que a gente tem, tipo, 1 minuto. Nossa, tem 1 minuto. Aí, vamos ver. Pessoal, eu acho que vale mais a pena eu abrir esse espaço, esse mini tempo aqui para vocês perguntarem qualquer coisa da aula, tá? Pode ser esse tema de Pitágoras que passou rápido, ou parte de semelhanças, tá? O que precisar. Como é que foi, gente? Isso, perfeito. Lembrando que a gente também tem aula de exercício durante a semana, né? E aí a gente pode fazer, reforçar lá e fica gravado para vocês também. Nossa, travou muita coisa do que você falou, Leonardo. Não, tranquilo, só falando também da aula de exercício. A aula de exercícios, né? Praticar um pouco na aula de exercícios, né? Acho que foi isso, né? Isso. Tá legal. Pessoal, foi um prazer mesmo dar aula para vocês, tá? Eu gostei muito. Gente, eu adoro perguntas e vocês perguntaram, fiquei super feliz, adorei mesmo, de verdade.
Então vocês deixaram um professor feliz. Tá. E, Igor, desculpa. Igor, se quiser, você pode parar de gravar.